Olá, boa tarde. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Novamente nós estamos mais uma vez aqui com café, nosso café com direito. Eu e a doutora Caroline Comin, a Gabi que nos acompanha sempre. Então, hoje vamos falar sobre processo de interdição de pessoas idosas, né, Uhum. doutora Caroline? Hoje vamos falar um pouco sobre isso, né? As questões que envolvem esse processo, quão delicado é realmente entrar com essa ação. Então, caso, né, você tenha situações que você tem dúvidas sobre isso, nos acompanhe, nos chame, compartilhe essa live com mais pessoas, né, para tirar suas dúvidas e qualquer coisa nos chame no direct para que a gente possa estar falando um pouco sobre isso. Processo de interdição de pessoa idosa. Geralmente, né, o que, que acontece? Os familiares percebem que a pessoa, né, ou um homem ou uma mulher, que não estão na plena gerência da sua vida, dos seus negócios, né, não conseguem mais gerir a sua própria vida, esquece, é muito esquecida, ou muito esquecido, né, ou não consegue, às vezes, mais financeiramente pagar uma conta, precisa de auxílio, né, às vezes, muitas vezes as pessoas também estão doentes, né, tem Uhum. situações que essas pessoas estão doentes, então geralmente aí os familiares buscam, né, um judiciário para alguém da família ser nomeado curador dessa pessoa para que essa pessoa possa efetivamente estar aí à frente e cuidando da pessoa que vai ser, né, interditada. Claro que é um processo, né? E requer provas, né, Carol? Não sei se tu Uhum. quer falar um pouquinho. Sim, o importante é a gente iniciar que é só judicialmente que a gente consegue essa Verdade. interdição justamente pela necessidade da dilação probatória daquela situação. Porque interditar uma pessoa não é simplesmente você dizer que ela não pode mais assinar um contrato ou sacar dinheiro da conta, mas você vai estar retirando dela toda a questão de gerência da capacidade civil dela. Então ela não vai poder responder. Claro, existem formas de interdição, mas normalmente se pedem a interdição total da pessoa. Então, essa dilação probatória, principalmente na questão da pessoa idosa, é já no início do processo, então é um dos requisitos para o início do processo, por exemplo, ter um laudo de um médico falando sobre Alzheimer, ou laudo de um médico falando que a pessoa é cega e surda, então é alguém que não consegue mais, por exemplo, sair, ir em agências bancárias, assinar contratos, não tem como. Às vezes a pessoa precisa realmente realizar aquilo para ter algum benefício para si, por exemplo, alguém que quer se aposentar do INSS, mas não consegue ver, não consegue ouvir, não consegue se comunicar com as pessoas. Tem que ter alguém representando por ela, porque ela inicialmente é a única pessoa que pode requerer isso. Mas, através da interdição, terá alguém representando ela. Então, essa é a importância inicialmente de já se ter uma prova que dê para o juiz esse indício mínimo que realmente aquela pessoa precisa ser interditada. E isso é importante porque o que, que acontece, né? Às vezes a família requer, muitas vezes, seja homem ou seja mulher, né? Quando são casados também, às vezes requer a outorga ou custódia um do outro. E aí tranca, né, as operações internas econômicas, financeiras da família. E, obviamente, também para a pessoa, né, que precisa de cuidados, né, como bem falou a doutora Caroline, é importante um laudo médico, mas isso não exime de que lá dentro do processo possa haver a possibilidade de fazer uma nova perícia, né, Sim. de ser determinada uma nova perícia para que a assistente social vá à residência dessa pessoa, né? Depois, posteriormente, o médico converse com essa pessoa de novo, para que realmente ele possa dizer se a pessoa está apta ou não está apta para gerir a sua vida em si, né? Então, Por isso a importância, porque a interdição você realmente está retirando da pessoa aquela capacidade dela. Então ela não pode assinar contratos, ela não pode ir numa loja, por exemplo, abrir um crediário, não pode assinar ali questões que na rotina dela realmente influenciem. E além disso, se você está tirando essa capacidade da pessoa,
a pessoa que está entrando com esse processo de interdição e assume esse papel de curador, ele também possui responsabilidades, porque não é simplesmente você retirar da pessoa esse poder dela ter atuação na vida civil dela, mas você também tem que prestar contas, até porque normalmente uma família não é só composta de duas pessoas, aquele curador e a pessoa interditada, mas também de outras pessoas que vão estar fiscalizando esse trabalho. Então, por isso, a pessoa e também na sua que está assumindo esse papel de curador, bem como para o juiz é necessário também ele sentir confiança naquela interdição. Por isso a importância então de ter todo esse, não só na inicial tu já comprovar, porque para o juiz receber essa ação tem que ter provas mínimas. Então você tem que ter algo que comprove que esse processo de interdição tem fundamento. Mas dentro do processo o juiz vai delegar pessoas da confiança dele que estão vinculados ao tribunal para que façam também essa análise. Então, por exemplo, um assistente social, o que ele vai ver? Ele vai ver a rotina da pessoa, a casa que está inserido, se está bem, se não está bem. A gente sabe que às vezes a pessoa idosa é um pouco cabeça dura, então não aceita muito cuidado. Então, pode ser que a pessoa não esteja realmente numa condição boa e não tenha essa capacidade de sair, por exemplo, para comprar uma geladeira, para comprar um sofá, para comprar uma cama, que às vezes a pessoa idosa precisa e ainda não sai, né, para ir atrás disso. Então, a assistente social vai lá, vai ver sobre alimentação, vai ver sobre rotina, vai ver como que está o ambiente que a pessoa está morando. Além disso, por exemplo, em casos de interdições por questões de saúde, por exemplo, o Alzheimer, um psiquiatra vai conversar com essa pessoa, ver qual é a real condição dela, porque a interdição tu vai interditar alguém que não tem como manifestar a sua vontade. Né? Não é simplesmente porque a pessoa se tornou idosa que ela não tem a sua autonomia. E ali a gente também vê problemas dentro da família, né? Diz que às vezes a pessoa é idosa, mas ela tem total consciência do que ela está se manifestando, o que ela está fazendo, e não é só porque ela não concorda com o filho que ela não está em plena capacidade, né, da vida civil. E isso a gente vê muito atrito acontecendo dentro da família. Né? Ou seja, tem filhos, né? E muitas vezes tem, infelizmente, as pessoas não utilizam até dessa ação para outros benefícios, que não ser o cuidado com a pessoa idosa, porque o foco dessa ação é justamente cuidar da pessoa. Não utilizar esse meio para que a pessoa, enfim, para alguém se beneficiar dentro da família. Não, não é esse o foco. O foco é que a pessoa tenha total assistência. Para isso, como a doutora Carolina falou, tem que ter as provas cabais que comprovem a sua incapacidade civil. Então, assim, e para provar a incapacidade civil não é uma mera velhice, porque eu vejo que meu pai tem 90 anos. O meu pai é extremamente lúcido, o meu pai é extremamente, até hoje ele é apto para a vida civil, ele faz, claro, algumas operações bancárias eu auxilio ele, mas ele é uma pessoa extremamente lúcida e tem aí uma autonomia fantástica, né? E que vai no banco, pega extrato, tem autonomia, se movimenta. Então, não é só por ser idoso, muito pelo contrário. Né? Então, realmente são pessoas que geralmente alguma doença cometida, alguma demência talvez, ou Alzheimer, alguma situação bem específica, bem peculiar, para que realmente, até porque isso causa um constrangimento dentro da família. É difícil, né? Imagina, não é fácil ter que interditar um pai ou interditar uma mãe. Né? E até a pessoa, depois de uma história, de uma experiência de vida, ser submetida a isso, porque você tem que ir no juiz, o juiz inicialmente vai fazer uma entrevista com essa pessoa idosa, aí realmente é uma situação que, para quem está realmente em plena capacidade e lucidez, estar ali em frente ao juiz, ter que justificar algumas decisões da sua vida, ter que receber alguém na sua casa para mostrar como está vivendo bem, além disso ter que conversar com um médico para comprovar que está bem, é um constrangimento também para a pessoa idosa, né? Porque pensa, tem uma vida inteira, cuidou da família e ainda ser exposto a esse tipo de coisa. Então, é um meio, né, que as pessoas, enfim, têm para, nesses casos específicos, tem outros também, mas nós não temos tempo para abordar todas, né? Mas, em específico, queremos falar sobre a interdição da pessoa idosa mesmo,
mas como bem comentado aqui, bem pautado. Então tem que ser bem analisado, né? Não pode ser uma aventura jurídica, né? Simplesmente, vou fazer por outros interesses, não. O foco dessa ação é realmente a proteção da pessoa no sentido de, enfim, ela poder até dispor até dos próprios valores financeiros para o próprio cuidado dela, né? Que às vezes tem despesas hospitais, despesas médicas, despesas farmacêuticas, e aí tá com dinheiro ali, não consegue, muitas vezes tá engessado, porque é só a pessoa que pode mexer, e não consegue daí ter acesso a isso para a sua própria subsistência. Então esse é o motivo, o verdadeiro mote assim dessa ação. Isso aí. É isso? Então, obrigada. Vocês que nos acompanham, continuem nos seguindo no Instagram. Estamos abertos sempre a esclarecer suas dúvidas. Compartilhe essa live, vai ficar gravada. E nos acompanhe aí até semana que vem com mais um Café com Direito. Obrigada.